Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal aqui no YouTube. Que alegria receber você aqui. Eu quero te perguntar, você já se inscreveu no canal? Você já deu o seu like? Sim? Bom, você faz isso em apenas 3 segundos. Eu vou te esperar. 1, 2, 3. Se inscreveu? Muito obrigada. Você ajuda muito a este canal a crescer. Então vamos ao vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é como vencer o seu medo. Eu quero te perguntar, você tem medo de quê? O que você tem medo? É medo de andar de avião? É medo de falar em público? É medo de julgamento? É medo de insetos? É medo de altura? É medo de escuro? Quais são os seus medos? Me conte aqui nos comentários qual o medo que você tem. Eu vou te contar no final do vídeo um medo que eu tenho, mas que mesmo assim eu sigo adiante. E eu quero te mostrar também no final do vídeo algo que eu fiz e que eu achei maravilhoso, mas que para algumas pessoas elas morrem de medo. Então fica até o final do vídeo que você vai ver. Então vamos lá. Eu passo para você vencer o medo. Você precisa reconhecer o que te causa medo. Vamos dar um exemplo. Você tem medo de dirigir. Este é o seu medo. Eu tenho medo de dirigir. Por que você tem este medo de dirigir? Será que é medo de atropelar alguém, de bater o carro, de você ficar parado no trânsito e as pessoas ficarem te buzinando? Qual é esse medo? Então você reconheceu o seu medo. Eu tenho medo de dirigir. Por que eu tenho este medo de dirigir? Porque eu tenho medo de bater o carro, eu tenho medo de atropelar alguém, eu tenho medo de ficar preso no trânsito. Essas são as causas deste medo. Então este é o primeiro passo. Você reconheceu o seu medo, você sabe as causas deste medo. Segundo passo para você vencer este medo, você vai precisar levantar situações, coisas, maneiras para você eliminar esse medo. O que você precisa fazer para tirar este medo que você tem, que é o medo de dirigir? Você vai precisar, então, entrar numa autoescola, concorda? Então, se você tem medo de dirigir, como que você vai eliminar esse medo? Dirigindo. Você vai entrar numa autoescola. Então, você vai lá fazer sua matrícula, você vai começar a dirigir. Você não vai precisar ter esse excesso de medo, porque você vai precisar entender. Eu estou dentro deste carro e tem alguém que vai me ajudar se tudo der errado. Então, eu tirei carteira de motorista. Gente, imagina numa pessoa. Ai, que era horrível. Misericórdia. Ai, eu tinha medo. Eu tinha bastante medo. E eu falava pra instrutora, meu Deus do céu, nós vamos morrer. Um dia ela falou assim, Você vai matar nós duas! Você vai matar nós duas! mas ela... Tadinha, gente, foi traumatizante, mas eu venci. E ela falava, você vai matar nós duas. Mas quando ela falava isso, ela falava, presta atenção no que você tá fazendo. Mas ela tava no controle também. Então, quando você tem um instrutor do seu lado, existe alguém ali te orientando também. Ela não vai deixar o carro bater, ela não vai deixar você atropelar ninguém, porque ela está ali te auxiliando, é o seu instrutor. É uma maneira de você começar a vencer este... Eu tenho medo de atropelar alguém. Se ela vê que você vai atropelar alguém, ela vai parar aquele carro, ela vai colocar o pé no freio para que isso não aconteça. Então, são maneiras de você vencer este medo. Exemplo, você tem medo de falar em público. Este é o seu medo. Então, você detectou medo de falar em público. Como que você vai vencer este medo? Falando em público. E aí, você começa a falar em público, mas você não precisa começar a falar para uma plateia de 1000 pessoas. Comece a falar em pequenos grupos na sua casa, em reunião de trabalho, pequenos grupos, 5, 10 pessoas, para você ir vencendo este medo. Então, a pessoa que vai começar a dirigir não precisa ir para uma rodovia, precisa começar a dirigir no horário de pico. Faça isso em horários tranquilos, mais calmo, e você vai vencendo este medo. Terceiro passo para você vencer este medo, você precisa se expor a este medo todos os dias, de maneira gradual, de maneira repetida. Ou seja, quer aprender a dirigir, você vai começar a se expor a isso. Faça isso todos os dias. Não precisa fazer isso só uma vez no mês, porque você não está se expondo a este medo. Então, todas as vezes que você expor a este medo de maneira gradual, de maneira repetitiva, o seu cérebro vai entender que você já não tem tanto medo assim. Você está se expondo a este medo. O medo, ele é uma proteção que nós temos. O medo é algo natural, é uma emoção natural do organismo. Nós precisamos do medo porque ele vai nos proteger. O problema do medo é quando ele nos paralisa. Se esse medo está te paralisando, se esse medo não deixa você agir, não deixa fazer as coisas que você quer, este medo está te paralisando, ele está te atrapalhando a você ser uma pessoa melhor, a você ser mais feliz.
Então você tem que pensar nisso. Hoje eu não quero que o medo me paralisa mais. Como que você vai vencer esse medo? Recapitulando, você precisa detectar esse medo, você precisa reconhecer quais são as causas deste medo. E a maneira mais eficaz de você vencer este medo é se expondo a este medo todos os dias, de maneira gradual, de maneira repetitiva na sua vida. Eu tinha te falado no início do vídeo qual que era o meu medo. Eu tenho medo de tirar sangue, mas mesmo assim eu preciso fazer, né? Então, assim, tem exame de rotina, eu já tive 2 cesáreas, então eu precisei tomar anestesia. E é algo que eu não gosto, mas é necessário. Imagine se eu falasse, eu não vou fazer, como que seria a minha vida? Ou seja, é o medo que eu tenho, mas eu venço esse medo. Eu caminho apesar deste medo. Eu contei pra vocês também que eu fiz uma coisa incrível e que talvez algumas pessoas tenham medo, que é o medo de altura. Eu voei de parapente. Gente, é uma coisa incrível, é maravilhoso, é libertador, é emocionante. E eu quero deixar aqui pra vocês um pequeno texto deste momento que eu vivi na minha vida. E aqui eu falo, para você voar de parapente, lógico, você vai ter que ter um bom profissional, os equipamentos têm que ser seguros, é uma pessoa capacitada, é uma pessoa responsável, que não vai te deixar você fazer, né, maluquices, é algo feito com segurança, com responsabilidade. E eu deixo aqui esse vídeo para você. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Quero desejar aqui pra você que você possa vencer os seus medos. Nós estamos entrando em 2023. Que você vença todos os seus medos. Que você fale, hoje basta, hoje eu vou pra cima deste medo, tá bom? Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo.